questão do capital humano é, de facto, a questão decisiva que hoje se colocam às organizações modernas, não é? Nós vivemos aquela época do pós-revolução industrial, em que, no fundamental, acreditávamos, e eram também os modos e os modelos de produção, de que a questão fundamental eram os materiais com que nós lidávamos, até porque havia poucos serviços e a maior parte da economia era conduzida pela indústria. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, particularmente depois do armistício, começámos a compreender que as pessoas é que fazem a grande diferença nas organizações modernas, sejam elas prestadoras de serviço ou sejam elas produtoras de bem. E o que é que nós comercializamos hoje em dia? Comercializamos o imponderável, aquilo que não tem peso, que é a informação, traduzida depois em conhecimento e posteriormente em sabedoria. E quem é que produz informação? Quem é que transforma essa informação em conhecimento e sabedoria para gerar valor nas nossas organizações? São de facto as pessoas. O tema central das nossas jornadas tem a ver com o capital humano. Como é que nós conseguimos valorizar e também dar cada vez mais valor, é o sentido de valorizar, às nossas pessoas, para que elas também sejam responsáveis pela produção de mais valor para as nossas organizações e, por conseguinte, para todos os cidadãos. As organizações desenvolvem-se em 4 patamares. Têm um nível ou um patamar de liderança, não é? O primeiro, antes da liderança, tem um nível de uma missão. A missão são os fins últimos, os propósitos, como quem pergunta o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Depois, para alimentar essa liderança, essa missão, peço desculpa, tem que ter uma liderança que informe, dê conteúdo e, acima de tudo, dê direção a essa liderança. Depois tem que ter um nível de organização, que é, como quem diz, uma estrutura organizacional, e depois recursos para alimentar, digamos, todos estes patamares. Por conseguinte, o que é que eu pretendo dizer? A questão central é a da missão. Se nós temos uma missão forte, uma missão com grande determinação e, acima de tudo, com largo consenso entre as pessoas que trabalham connosco e as pessoas que nós servimos lá fora, neste caso, os doentes, as famílias, os cidadãos que não estão doentes, mas que também a nossa missão promover educação para a saúde e protegê-los da doença. Se essa missão é muito forte, nós vamos conseguir despertar lideranças muito fortes também, muito entusiasmadas. E lideranças fortes que possam interpretar a grandeza da missão vão propiciar também a criação de uma estrutura, de uma organização à medida que possa responder a essa missão. Hoje fala-se muito no meet me, encontre-me. Como é que eu me encontro com os meus colaboradores? Como é que eu me encontro, eu líder, como é diretor de serviço, ou diretor de departamento, ou liderança de topo, como é que eu interajo com os meus médicos, com os enfermeiros, com as outras profissões, farmacêuticos, etc. E como é que eu interajo com os meus doentes e com as minhas famílias? Como é que eu consigo transformar os objetivos da minha organização nos seus próprios objetivos? Como é que a organização consegue negociar o que é necessário ser feito por esse colaborador? Como é que eu lhes dou retorno? Como é que eu lhes digo claramente como é que contribuíram, digamos, para a prestação do serviço? Como é que contribuíram para o êxito da organização? E, acima de tudo, como é que eu celebro, em conjunto com esses colaboradores, o êxito da organização? E hoje nós não podemos esquecer que as pessoas são pessoas. Por isso é que eu não gosto de falar em recursos humanos. Eu digo, um médico
um enfermeiro, um farmacêutico, um assistente social, um psicólogo, um nutricionista, assistente operacional, administrativo, assistente, seja quem seja, custam-me X. E eu coloco isso na folha de cálculo, mas nunca lá coloco o valor que eles me geraram. Do valor que geraram em relação à área da educação para a saúde, da prevenção da doença. Como é que aumentaram a expectativa de vida dessas pessoas? Ou como é que, na área mais direta da prestação de cuidados na doença aguda, nos hospitais, como é que estas equipas de profissionais, não é, interromperam episódios de doença aguda que, por natureza, iriam encurtar a expectativa de vida dessas pessoas e que prolongaram por mais X anos. Quanto é que isso vale? Então, esse é o meu ativo, porque nós hoje falamos muito de consensos, de unidade, mas temos que ter em atenção que cada um de nós, cada um dos nossos colaboradores é uma diversidade imensa. Todos nós temos capacidades, por vezes desconhecemos que as temos. E a questão da liderança é também incentivar as pessoas a realizar aquilo que melhor há dentro delas. Então, como é que nós, numa organização e em termos de pessoas, conseguimos uma unidade de ação? É no respeito integral pela diversidade de cada um e ainda assim conseguir encontrar um rumo em comum. Por isso é que eu contesto o termo, e há pouco retomando, contesto o termo gestão de recursos humanos, e por isso é que não falamos no nosso encontro gestão de recursos humanos, falamos em capital humano, porque de facto é capital, não é? Eu, se for uma empresa, o capital social são X unidades de euros, mas começa a empresa com pessoas. Então, esse é o meu capital também. E como é que eu o valorizo? Como é que eu o ponho na folha de cálculo? Não ponho. Qual é a missão, digamos, de quem lida diretamente com pessoas? É ir encurtando o interface. É fazendo com que o interface entre as pessoas cada vez mais se justaponha. Precisamente em torno da missão, em torno dos objetivos, em torno da geração de valores, em última análise, no nosso caso, em torno dos doentes e das famílias. E eu, das vezes que estive internado, e felizmente correu tudo bem, mas saí muito mais educado e saí muito mais sabedor e muito mais conhecedor do que a orgânica de um hospital, acima de tudo, como é que as pessoas funcionam, interagem em equipa. Sabe que a equipa é isto, não é? A equipa é como se costuma dizer em linguagem futebolística, é irmos à dobra um do outro. Uma equipa é nós confiarmos em cada um confiar em todos e todos em cada qual. E quero deixar aqui uma mensagem final para todos os participantes nesta conferência de valor. Em primeiro lugar, naturalmente, saudar todos os participantes das diversas profissões da área de saúde que aqui se encontram e sei que não vão dar o vosso tempo por perdido. Temos um vasto programa e com oradores na generalidade todos conhecem, que são uma referência para nós. E é do futuro, dos mais jovens, daqueles menos jovens como eu, mas fundamentalmente das pessoas que estão lá fora, dos doentes e das famílias que acreditam vivamente em todos e cada um de vocês. Muito obrigado pela vossa presença e já agora, nos tempos livres, desfrutem da nossa magnífica cidade de Guimarães. Muito obrigado.